Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Tenho entrevistado aqui inúmeras personalidades importantes dos diferentes segmentos da sociedade brasileira. E, como de praxe, hoje o assunto também é muito importante. Nós vamos falar de direito trabalhista, vamos falar de direito de família, com o doutor Cláudio Vieira, meu querido amigo doutor Cláudio Vieira, advogado que eu não via há um bom tempo, mas que prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Roberto, tudo bem? Ei, Cláudio, boa tarde já, boa Cláudio, tarde. Já passamos no meio-dia, você almoçou, né? Já almoçamos. Aliás, nós fomos muitas vezes companheiros no almoço, né, Cláudio? É verdade, várias vezes lá com o Mensal, lá no nossa confraria, lá no Éden, os nossos amigos lá. Nossos amigos. Eram boas recordações daquela... Com certeza, com certeza. Doutor Cláudio aqui é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, cidade próxima aqui a Campinas. Claro, quem é daqui da região, todo mundo sabe, embora Itu seja uma cidade histórica também, mas como a gente está em alguns estados do Brasil, é bom a gente pontuar para o nosso telespectador. Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Anhanguera Educacional, especialista em Direito de Família, Trabalhista e Previdenciário, diretor-secretário-geral adjunto da 3ª Subseção de Campinas, São Paulo, da OAB, para o triênio 2016-2019. Belo currículo, né? Ainda pode aumentar mais, Roberto, mas já está bom. Gente, é o seguinte, o Cláudio, ele é uma pessoa que me deu um dia um prazer enorme ao fazer um comentário sobre meu trabalho, e eu tenho pego isso, viu, Cláudio, muito assim, para explicar a diferença do futebol do rádio, o futebol da televisão. São duas coisas completamente diferentes. Posso contar aqui? Pode. Né? Até já contei, viu? Já contou. Bem bom. Não faz muito tempo, eu ainda trabalhava no rádio AM. Um dia fui jantar no restaurante que a gente normalmente, né, se encontrava lá, e de repente, nesse dia, o Cláudio está saindo do restaurante. E aí você me fala assim: Alberto, ontem eu saí do restaurante, liguei o rádio no carro, estava te ouvindo. Eu ia fazer um negócio aí, mas, nossa, não ouvi, o jogo estava tão empolgante, eu falei, vou para casa assistir esse jogo. Aí foi. E que porcaria de... Muito ruim, realmente, Roberto. Foi isso mesmo? Foi realmente isso que aconteceu. Né? Eu tenho o hábito de ouvir jogo pelo rádio, né? Adquirido do meu pai, que sempre ouvia, a gente ouvia junto. Mas nesse caminho de ir para casa também eu sempre escuto o rádio. Tá. E eu escutava você, com certeza, né, nos jogos. E nesse dia que eu fui, estava aquele jogo pegado, realmente atacando todo mundo, aquela sensação de a gente imaginando realmente aquela dinâmica do jogo, né? O pessoal fazendo, sabe, um ataque contra a defesa e os dois times contra-atacando rápido demais. Nossa, eu falei, esse jogo tá realmente fantástico, esse jogo. Corri para casa, liguei na TV, no canal, inclusive acho que jogo de canal fechado, preview lá, liguei tudo. Não tinha nada daquilo. Falei, bom, acho que eu vou pegar o carro de novo, vou ouvir no rádio de novo, porque é melhor. O rádio é muito mais emocionante que a televisão, com toda certeza. Mas vamos lá, querido. O que você achou dessas novas leis, assim, da modificação? Começou agora no dia 11 e tal. Já estamos sentindo os reflexos? Como é que é? Beto, na realidade, acho terrível. Achei terrível. Nós precisávamos realmente de uma reforma trabalhista, acho que a gente precisa de reforma trabalhista, precisamos de reforma previdenciária, precisamos na legislação toda. Só que eu achei que a discussão com a sociedade foi pouco, principalmente com os operadores do direito. Acho que não ouviram nem os juízes, os desembargadores, os advogados. Nós não fomos ouvidos realmente, sabe? Então, ela só se preocupou, na realidade, essa reforma com que seria bom para o governo, vamos dizer, para os empresários. Alguns empresários acham que foi bom essa reforma, mas agora eles também já vão começar a sentir isso. Mas peraí, tá? Então, claro que a gente vai interagindo assim, né? Eu vou deixar você concluir, claro. Mas você está me falando que o empresariado também já começa a reclamar.
O funcionalismo já está reclamando, afinal foi bom para quem esse Não, negócio? é exatamente isso que eu estou falando, né, Alberto? Na realidade, essa reforma, ela não foi tão bem discutida. Tanto que eles aprovam a reforma, né, no dia 11, e aí já entra uma medida provisória, 8.808. Já tem uma medida que diz que era um acordo já que existia entre o nosso presidente e o Senado para poder já alguns pontos controvertidos dessa reforma serem alterados, serem modificados. Bom, mas de qualquer forma, essa reforma é sempre do dia 11 para cá. Do dia 11 para trás, não muda para as pessoas? Muda também. Muda também? Também. Como falamos. Essa lei, ela veio para, segundo o presidente, né, segundo aí os líderes de governo que apoiaram isso aí, era para trazer uma segurança jurídica, precisava ter uma evolução com o direito do trabalho, e ela só nos trouxe insegurança jurídica. Porque mesmo quem está lá para trás, quem está contratado, as ações trabalhistas que foram entradas antes de entrar em vigor essa lei, alguns estão aplicando já a nova legislação. Há juízes que julgam lá atrás as coisas com leis atuais. Processualmente já com a lei atual. Isso é legal à luz da lei? Aí nós vamos ter os entendimentos e as brigas judiciais. Quer dizer, nós vamos ter mais confusão, mais processo ainda para discutir todas essas coisas. Interessante que, então, quando você, de repente, numa ação trabalhista, ao ter o despacho do juiz, quando o advogado entra com recurso, ele não entra com recurso questionando a sentença dada pelo juiz, mas questionando a forma que foi julgado o caso, é isso? Aquela interpretação que o juiz deu àquela lei, como você falou. Processos que eram anteriores à lei. A lei. Tá? E que alguns juízes, aqui na 15ª região, que é a região de Campinas, não. Tá? Eles já chegaram a um consenso que não, que vão aplicar a lei passada. Passada, tá. A CLT da forma como era. Tá. Agora, na 2ª região mesmo, nós já temos juízes que já entrou em vigor a lei, já deram sentença, já extinguindo. Mas, Cláudio, deixa eu entender uma coisa. Nós temos, salvo melhor juízo, e descontando a minha ignorância jurídica, nós temos 1 zilhão de ações trabalhistas daqui para trás, não temos? Temos. Então, quanto tempo você acha que ainda vamos viver para se zerar o que está daqui para trás para começar com as coisas novas? Quanto tempo? Impossível de dizer esse tempo, Roberto. Então a reforma trabalhista... não serviu para realmente isso. Para pontuar, para acertar esses detalhes, não. Nesses detalhes não, nós teremos ainda ação, como eu falei para você. E teremos agora também nossos tribunais com mais ações, quer dizer, uma discussão maior. Que se um juiz de primeira instância entendeu de uma forma que os advogados não entendem que é aquela, eles vão entrar com recurso. E mesmo os tribunais, quer dizer, nós vamos chegar até o TST, que é a nossa instância maior para discutir isso daí. O que vale? TST é Brasília. Brasília. Muito bem. Que tem já muita ação, quer dizer, terá muito também vai mais ficar uma ainda. Coisa muito... Segundo consta, não é bem verdade, não é bem a estrutura do que eu quero falar. Ao que me foi passado, hoje, para se chegar ao ST, a coisa é muito complicada. Dificilmente sobe para Brasília, ou eu estou enganado? Não, dificilmente sobe, mas agora nós vamos estar falando de questões constitucionais. Aí ela vai subir. Que são matérias constitucionais, se é anticonstitucional, se não é, se vale, tem vigência. Como falou, essa lei ela vale no tempo e no espaço para trás, para frente? Quem responde é só a nossa alta corte. A nossa aí corte vamos maior. ver os entendimentos deles, tem alguns que têm algum entendimento, vão questionar esses entendimentos. Mas, vamos lá, doutor Cláudio, eu te procuro e falo, eu fui demitido da minha empresa no dia 10 de novembro, fui demitido. Eu quero saber o seguinte, o senhor vai me defender baseado nas leis atuais ou nas leis antigas? Atuais. Atuais? Atuais. Mas isso é anterior à lei. É anterior à lei o seu caso, mas o seu processo entrado vai ser na lei atual. Então uma coisa... Aí é uma coisa. Espera um pouquinho. Então nós temos direito aqui. Material e direito processual, são coisas totalmente diferentes. Mas e todo o processo que entrou até o dia 10 de novembro? Aqui então, aí nós temos o entendimento que se aplica à lei antiga. Nossa, que algum entendimento, tem alguns ainda que entendem que não. Que mesmo que ele tenha
entrado na lei antiga, mas se ele for julgado na lei atual, o que se prevalece é a lei atual. Tem alguns entendimentos dessa mas forma. agora, uma pergunta aqui que não quer calar. Eu falei porque eu disse a você que eu ia entrar com uma ação, mas não tem nada a ver, não vou entrar com ação nenhuma, não. Mas a pessoa que entra com uma ação, se ela for julgada pela lei atual, ela é prejudicada? Não. Não é que ela é prejudicada, mas nós temos que ver o direito de outra forma. Como que é a evolução disso e o que foi feito para haver essa alteração? Porque antigamente o meu cliente ele chegava até o escritório e ele falava, olha, eu fui dispensado, eu não sei se está certo o que o meu patrão pagou. Aí você falava para ele, olha, tá, então me dá o que você recebeu. Muito bem. Diante da nossa experiência ali trabalhista, das leis trabalhistas, nós íamos fazendo um questionário e perguntando para ele, você recebeu hora extra? Você recebia? E tinha pessoa que falava assim, não, eu não sei se eu recebi insalubridade e tal. Mas você trabalhava com o quê? Então aí a gente pegava e entrava com uma ação trabalhista para discutir aquilo. Tá? E a empresa tinha que se defender, dizendo, não, mas ele não tinha insalubridade, ele não fazia hora extra e tal. A partir com a nova legislação, não. Eu tenho que ter certeza do que ele fazia. Do que ele tem direito. Por quê? Porque se ele pedir alguma coisa que ele não tem direito, hoje pela nova legislação, ele vai sofrer uma coisa chamada sucumbência. Ele vai ter que pagar para a empresa o que ele perder na ação trabalhista. Então, as ações trabalhistas, elas deixam de ser aventureiras a partir de então. Mas nesse aspecto... Nesse aspecto é bom. Isso que eu te pergunto, nesse aspecto é interessante. É interessante. Né? Provavelmente para o empresário, para quem dá o serviço. Mas, Cláudio, olha o seguinte, eu não posso falar que eu sou empresário, eu sou desse tamanhozinho, entendeu? Quase que não existo como empresário. Eu me considero um grande empregado de mim mesmo. Certo. Entendeu? Mas assim, eu já vi muitas vezes, até questionei juízes que estiveram aqui, certo. Porque o que se falava é que o juiz sempre pende para o lado do empregado. Isso não é uma verdade. Não também. É uma verdade. Não é verdade. Não né? é uma verdade, não. Eu já até testemunhei casos em que eu vi um magistrado, no caso a juíza, ser muito clara para o reclamante. Olha, você está reclamando algo que lá na frente, muitas vezes, acaba não sendo provado. E aí a coisa vai só enrolar e tal, ela até sugerindo que a pessoa aceitasse o acordo, enfim, mas não vem ao caso. Mas eu já vi muita gente pedir algo que não cabe, não cabe na petição. Gente, é muita coisa. E de repente, nada ficou provado, nada ficou comprovado. O que aconteceu? Dor de cabeça, trabalho, porque, desculpa. Sim. Aliás, eu estou fazendo aqui, na verdade, é uma entrevista, eu estou fazendo um discurso, eu não posso fazer discurso. Mas, às vezes, há advogados que pedem um mundo e o fundo, vai que cola. Na realidade, eles falam, como você falou, não é que vai que cola ou que pede o mundo e o fundo. Como eu falei, o empregado, nós chamamos sempre na relação trabalhista de hipossuficiente. O que é o hipossuficiente? É a pessoa que começa a trabalhar para alguém, mas ela não sabe nem qual é o direito dela. Ela não tem noção. E quando ele está procurando o serviço, que ele está ali, ele aceita tudo, Qualquer Alberto. coisa. Qualquer coisa. Se você falar para ele, olha, você vai trabalhar para mim, mas não vai receber 13º, que eu não pago. Tá ótimo, não tem problema. Não tem importância. Eu quero trabalhar. Não paga mesmo, porque eu também não vou precisar do 13º. Então vou fazer uma economia e não vou precisar. Só que, ou eu não vou depositar fundo de garantia, não vou recolher a sua previdência. Você é muito jovem ainda, né? A gente nem vai ter mais previdência. Mas aí, chega lá no final do contrato de trabalho, ele vai precisar daquela previdência recolhida. Ele vai precisar do fundo de garantia. Sim. E ele não sabe nada disso, porque ele aceitou, porque ele não tem outra opção. Tá. Entendeu? Então, quando ele procura o advogado fala assim, doutor, eu não sei o que eu tenho direito. Mas isso aí não vai mudar, ele vai continuar sendo. Não, exatamente. Aí a gente vê o que ele tem direito e faz o pedido. Tá. Como estou falando, então, algumas pessoas trabalham em ambientes insalubres e nem sabem. Quando você pega aquelas pessoas lá do carvoaria, lá, que trabalham no carvão e tal, ele nem sabe que aquilo é insalubridade. Algumas pessoas que trabalham em postos de gasolina nem sabem daquilo. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu conheço pessoas que trabalharam no rádio tanto tempo quanto eu trabalhei e trabalho ainda,
que tem o zumbido no ouvido de fone de ouvido, de trabalhos feitos. Isso é uma insalubridade. Insalubridade também. Mas então, isso agora... as coisas são muito mais claras. Lá atrás, antigamente, a coisa era sim, assim, tinha aquelas pessoas que trabalhavam com raio-x que não sabem que aquilo era prejudicial, não é verdade? Lá. Mas quando a gente fala, geralmente, quem é o empresário, ele sabe. Sim, ele tem aquele conhecimento, mas até porque assim, ele vai é lá alertado e muitas vezes. Né? Toda vez que ele compra um equipamento daquele, já vem lá, ele já vem. No manual de instrução já vem tudo mas ali aí marcado, ele vai fazendo de acordo com Agora, nós vamos abordar aqui um aspecto que você falou, olha, vou contratar você, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, então a pessoa aceita. Hoje, claro que dentro dos limites da lei, e observando a lei, parece-me que o acordo feito entre patrão e funcionário, ele tem uma validade grande, ou não? Sim, aí que nós começamos. Na nova legislação, que, por exemplo, nós temos um senador lá, alguns senadores que são contrários a essa alteração, que são da base aí que brigam com o governo, né, a oposição, eles dizem realmente que está sendo suprimido alguns direitos do trabalhador do hipossuficiente, como eu falei, que vai discutir aquilo. Então, o que a nova legislação fala? O negociado, ela prevalece em cima do legislado. Nós temos uma lei que, olha, você tem direito a tal coisa. Mas se eu negociar aquilo no contrato de trabalho, vale aquilo. Vale mais. Mas isso aí está valendo, é da lei hoje. Está valendo não, porque daqui a 120 dias ainda, porque da medida provisória que também tirou isso. Não, nós fomos demais. Mas quando é negociado, na minha visão, quando é negociado com um sindicato, quando é negociado, não sei se com todos os funcionários, acho que individualizando eu acho perigoso. Mas quando você globaliza, você pega todos, acho que aí tem um pouco mais de força. E aí alguma coisa da legislação você podia fazer a negociação mesmo individualmente. Aí acho um pouco mais temeroso, né? Temeroso. Porque às vezes até para se manter no emprego a pessoa acaba concordando. E alguns sindicatos também, porque os sindicatos eles têm que se transformar em mais forte, em realmente brigar pela categoria profissional, né? Muito bem. Doutor, me dá licença um pouquinho só. Doutor Cláudio Vieira. Nós falamos há pouco aqui, o doutor Cláudio, o seguinte, que aquilo que se acordou ali e tal ainda está sob júdice, digamos assim, né? Ainda não está em vigor e está em função da liminar. Agora... Medida provisória. Medida provisória, perdão. Medida provisória. Agora me diga uma coisa, na demissão, o funcionário entra lá, conversa com o patrão e tal, faz um acordo, estou te mandando embora por isso, tal, não sei o que, tal, aqui estão os seus direitos, tal, tá aqui a caneta para você assinar isso. Ele pegou, assinou ali, tudo certo, concordando com tudo, tal, não sei o que. Inês é morta? Acabou? Não. A condição ainda... A condição é a mesma, ele pode ainda discutir o direito dele, tá? Se ele achar que tem alguma coisa errada, ele vai poder discutir. Se tiver alguma coisa... Mas não tinha alguma coisa no sentido de que já o acordo ali... Não vai dar uma quitação geral disso aí. Entendi. O que a gente tem de quitação geral é outra situação. Por exemplo? Anualmente, como a gente recebe aquelas quitações do que nós pagamos de alguns... Impostos e tal. Aí ele também... Anualmente o patrão pode pegar e apresentar para ele aquela conta e aí ele dá a quitação que está de acordo com aquilo. Se não tiver de acordo, tal, não quiser assinar mesmo assinando, ele vai discutir isso em justiça. Mas o patrão, certo, o empresário, ele pode ter essa quitação anual. Isso de certa forma salvaguarda um pouco lá na frente a empresa. Porque, por exemplo, se você cada ano recebe essa quitação e você dá o de acordo, ali definiu. Ali você não pode requerer mais nada, ou não? Você acha que não definiu ainda? Ainda não? Não. Mas é aquilo que eu falei para você. Eu estou tentando arrumar um jeito de não ter mais reclamação. Muito mais difícil. Essa foi a intenção. Tá? A intenção é nós diminuirmos realmente as ações trabalhistas. Mas não significa que aquilo seja correto. Entendi. Desde que ele prove que ele foi feito aquilo com uma coação, que ele foi obrigado, ele vai ter que provar isso. Mas vamos lá. Ele tem que provar.
Olha, eu não sou advogado, mas vamos pensar o seguinte. Primeiro, veja, quando eu falo que acabar a ação trabalhista, mas sobre o princípio de que todo mundo cumpra com o seu dever, obrigação e que ninguém leve vantagem, nem patrão, nem empregado, que a coisa seja justa. Mas quando eu lhe dou um papel, você trabalha para mim, eu lhe dou um papel dando uma quitação, já é uma coação. Você está no exercício do seu trabalho comigo. Eu estou te dando, olha, você é meu funcionário aqui, doutor Cláudio, mas estou te dando aqui se você assinar e tal. Isso já é uma coação, Mas você não acha? Essa já é uma discussão que nós, advogados, ou quem advoga para os reclamantes, já sempre está falando. Sabe? Que isso já é uma coação. Claro. E eu falei, se você não assinar, o que vai acontecer? Vai ser demitido. Sim. Você vai perder o emprego. Porque você não concorda com aquilo. E vai discutir. Quem se sujeita a perder emprego nos dias atuais? Não, e outra coisa, melhor assinar, né? E aí você vai perder o emprego com um ano de trabalho e a sua reclamação vai ser referente a um ano, É um né? ano. Só aquele período. Só aquele período. E ainda continua, não sei qual na nova lei, você, após uma saída da empresa, uma demissão e tal, ainda você tem 2 anos para discutir, para entrar com ação? 2 anos. Ainda nós temos 2 anos para entrar com ação, fora que lá ele prescreve o direito. E essa ação, ela pode requerer os direitos dos últimos 5 anos. Isso não mudou? Não, isso não. Bom, então eu não entendo o seguinte, quando se falou, alguém falou, ou eu ouvi, ou eu li, que o acordo entre patrão e empregado no final estaria zerando a possibilidade de uma ação trabalhista, eu também comecei a ficar pensando, porque isso fere a Constituição, né? Fere o seu direito líquido e certo de ir e vir e de agir, não é isso? Exatamente, vai ferir, mas como eu falei para você, o que acontece na realidade? Como o seu patrão, o empresário, ele tem um documento e o reclamante, ele tem que provar alguma coisa, que ele foi coagido, ou que ele... Isso vai reduzir as ações, vai dar uma zerada. Porque se ele fizer um pedido onde o patrão, não, tá tudo pago, sabe? Tipo assim, você não me pagou férias, Roberto, vamos falar, você não me pagou férias. Aí você apresenta o recibo das férias, o depósito das férias para ele. Tá. Ele perdeu a ação e ele vai ter que pagar. Antigamente ele não pagava. Mas ele paga uma sucumbência para a empresa. Quer dizer, o que é a sucumbência? O juiz vai condenar aquele reclamante, tá? E uma porcentagem do pedido dele, ele fazia o pagamento para a empresa. Rosado, mas na ação trabalhista, quando o reclamante perde todo o direito, o advogado da empresa, digamos, não tem direito a nenhum ressarcimento. Agora temos, como eu falei, você tem aqui o reclamante, ele é condenado, sucumbência. Ele vai ter que, como a empresa perde, ela não tem que pagar? Sim. Agora o reclamante que perde, ele também terá que pagar. Em alguns itens da reclamação. Ele pode ganhar alguns itens e perder algum. O que ele perdeu, ele vai ter que pagar para a empresa. Só falta o que ele ganhou, vai empatar com o que ele perdeu e de repente zera. Não, mas em São Paulo, como nós falamos, acho que na 82ª vara, teve uma juíza que ela extinguiu todos os processos e condenou os reclamantes em sucumbência. Quer dizer, tinha pessoas lá que tiveram que pagar R$1.800. Entendi. Isso vai frear um pouco determinados pedidos nas reclamações trabalhistas? Vai. Né? Vai ter um pouco mais de consciência, você acha? Eu acho que os advogados hoje eles vão ter que, a partir de agora, realmente, mesmo que a gente mude essa legislação, como eu falei, tá? Medida provisória, estamos discutindo tudo isso, mas você tem coragem de fazer um pedido que vai trazer prejuízo ao seu cliente hoje? Antigamente nós discutimos com o Claro que não. Primeira coisa que nós fazíamos antigamente era sempre falar assim, peço justiça gratuita e aí eu não preciso pagar nada, nem perícia, nada. Hoje a gente tem que provar que ele precisa de justiça gratuita. Entendi. Pela nova legislação. Senão ele vai ter que pagar tudo. É chamada advogada DOC, não? Não, a justiça gratuita é o que ele usa da justiça e não tem que pagar. Bem. Bom, o governo toma todas essas medidas e impõe essas reformas, né? Ou impõe a força de expressão. Mais ou menos, né? Quase que foi assim, né? Ou compra determinadas reformas, dizendo que o emprego formal iria aumentar. Isso, a meu ver,
passa a impressão de que, olha, vai aumentar por quê? Porque vai ficar melhor para a empresa, na teoria. O emprego já teve algum reflexo? Vocês têm alguma informação disso? Não tem reflexo, Roberto. E na realidade que a gente vê que isso não vai acontecer. Tá? Porque o que acontece hoje é que com a reforma as empresas têm outras coisas. Antigamente nós não podíamos contratar para atividade fim, você não podia terceirizar. Era a minha próxima pergunta para você. Agora você pode terceirizar. Então o que acontece? Aquela pessoa que sair e terceirizar, ela vai estar aqui registrar. Então dá a impressão que aumentou o serviço. Que aumentou ali o... Você é contra a terceirização? Não. Não sou contra. Nem para atividade fim? Eu tenho algumas restrições quanto a algumas atividades fins. Algumas. Eu acho que devia ter algumas categorias que não é aviação não legal. Pode, você não pode terceirizar o piloto. Aviação, você não pode, né? Eu acho que hospital é muito complicado. Tá? Porque depende de algumas coisas, né? Não, então, médico, mas ali, né, as atividades fim mesmo do hospital. Então, tem algumas atividades que eu acho que é complicado de você. Mas a lei não protege determinados ramos de atividades, não? Ela abriu? Hoje ele abriu realmente tudo. Mas, por exemplo, se a companhia aérea quiser contratar, não pode. Não, então, aí... Porque nós temos aí as outras, né, que são as OITs, que nós falamos, na verdade, que são os tratados internacionais que abrangem a aviação. Aí não é só questão de legislação nacional, né, que nós teríamos. Agora, uma atividade terceirizada isenta totalmente a empresa de tributos e de preocupações trabalhistas futuras? Pela nova legislação, sim. Quer dizer, eu não preciso mais ter nada, eu só vou precisar ter o nome da empresa e pronto. Muito bem, mas aí, por exemplo, eu tenho uma empresa terceirizada que trabalha para minha empresa antes da reforma e continua agora. Como é que é? A pessoa pode requerer o tempo daqui para trás? Não, aí ela vai requerer contra aquela empresa que ela é contratada, contra a terceira, não contra a nova empresa, a empresa que contratou o serviço. Mas sim contra a terceirizada. Exatamente, lembra que eu falei para você? Que a legislação agora já vai valer mesmo para os casos passados? Que coisa. E Cláudio, como é que vocês estão? Tudo bem, você, advogado, não para de estudar nunca, né? Vocês têm que estar lendo assim a todo momento. Mas existe o código, como nós temos o Código Civil, tem o Código Trabalhista, tudo normal, isso aí está sendo reeditado a todo momento? A CLT a todo momento, como nós falamos. Nós acabamos de receber a legislação quando ela foi publicada no Diário Oficial. Na segunda-feira, já medida provisória. E aí, o que nós fazemos? Nós, na OAB, né, a gente tenta sempre fazer os cursos, né? Oferecemos curso lá para o pessoal de atualização. São as faculdades, estão sempre fazendo os congressos. Hoje, a OAB, hoje, ela tem os dias... Hoje, né, da semana, nós estamos... Está ocorrendo a Conferência Nacional da Advocacia, onde todos os sistemas são discutidos pelos... que às vezes a gente fala assim, não, olha, você tem que pegar um advogado experiente, pega um senhor, às vezes o mais jovem está muito mais atualizado. Nossa, às vezes nós sempre damos risada e discutimos isso na OAB, porque nós temos alguns advogados, inclusive, mais antigos, né, que às vezes ele não quer lá participar de um curso que nós promovemos lá. Tem que acompanhar, né? Porque não, eu não vou me sujeitar e lá escutar um jovem. Mas nós temos, ele tem que ir com... Sim, Alberto. Dá licença um pouquinho aqui, doutor Cláudio. Só mais um pouquinho. É isso aí, gente. Eu estava conversando com o Cláudio aqui, é o seguinte, a gente vai falar do direito de família, nós temos mais 5 minutos aqui do nosso Visão Geral, mas o Cláudio, hoje está um perigo tudo, né? Você falar, fazer. Por exemplo, se o cara casado, ele... dá uma paquerada numa mulher aí e tal, e começa a conviver com ela um tempo, e depois ela descobre que ele é casado, ela pode processá-lo e ele está enrolado, é isso? Está super enrolado. Tomar muito cuidado que os Dom Juans aí, as pessoas que têm essa prática aí, porque realmente isso é um crime, tá? Já é em curso, já é tipificado. Qualquer tipo de assédio, qualquer coisa. Hoje o empoderamento feminino realmente, ela dá esse poder que a mulher antigamente ela ficava ali como objeto. Sim. E nós, os homens, podiam realmente se apoderar disso, né? Não, empoderamento feminino agora, Roberto, temos que tomar muito cuidado com as ofensas e tudo. Cláudio, e se a pessoa
engana a mulher dizendo que tem patrimônios e tal, não sei o quê, usa isso como recurso para conquistar uma mulher, depois ela descobre também que não é verdade, também pode ser processada. Qualquer coisa que a induza a erro, notícia falsa, como você falou, se ali se apresentar como outra pessoa que eu falo assim, não é outra personalidade. Sim. Dizer que tem posses e realmente ali seduzir. E quando as pessoas usam a televisão, o microfone para enganar o povo, corta para mim aqui, por favor. Dá uma cortadinha aqui para mim. Isso, obrigado. E quando as pessoas enganam por meio da televisão, por meio dos comícios, engana a população, tanto homem quanto mulher, também não é passivo de um processo, não, doutor Cláudio? Devia ser, né, Alberto? Pois é, né? Precisava realmente, esses que precisavam mais, a gente... Eles precisavam pagar muito mais. Pois é. Quando duas pessoas estão morando juntos, quanto tempo elas precisam morar juntos, uma união estável, para que tudo pertença ao casal, numa separação, por exemplo? De união, na realidade, Alberto, não existe tempo. Assim, nós não vamos mais à lei, já não vai mais estipular um tempo. Antigamente a gente falava assim, ela viveu depois de 1 ano junto. Se as pessoas enxergarem esse casal como se eles fossem casados, tá? Eles tiverem uma convivência como um casal e a sociedade os veem como casal, a pessoa passa a ter direito já a fazer a divisão. Não importa o daquilo que adquiriu junto. Nesse período. Muito bem. E por exemplo, e as pessoas não morou junto, não configura união estável? Não, então, é o que eu falei. A sociedade, na realidade, tem que enxergar esse casal como se eles fossem casados. Tem que ter essa visão, essa ideia que eles convivem junto. Filhos Entendeu? Fora do casamento têm direitos? Os filhos têm direito, não é o casal. Aí os filhos sempre vão ter direito. Tanto faz ser filhos reconhecidos, se forem ali dentro do casamento mostrou, os filhos passam a ter direito, que nem é necessário realmente DNA. Que a gente fala DNA, mas tem alguns que o pai ele sabe que ele é o pai. Então ele chega ali, entrou com uma ação, por exemplo, de reconhecimento de paternidade e tal, ele reconhece antes de fazer o DNA, que às vezes é menos complicado, traumático, tudo. E então... Aí é o direito dos filhos que nós estamos falando, né? Perfeito. E o que você falou, nem significa que eles vão ali ter direito, então ela é mãe e ela tem direito... Não, porque pode ter o filho sem ter essa condição de união estável ali. Não, entendi. E mesmo o casal normal, casado, de papel passado e tal, se o homem tem um filho fora do casamento, esse filho também passa a ter direito a tudo. Tem herança total, normal. Totalmente. Gostou ou não? Adorei, foi um bom papo. Que bom te ver, faz tempo que a gente não se falava. Conversava. Obrigado demais, Cláudio, pela sua presença aqui, viu? E fiquei muito feliz com seus esclarecimentos, tá bom? Obrigado, Beto. Gente, conversei aqui com meu amigo Dr. Cláudio Vieira, advogado trabalhista previdenciário e do direito de família. E tenho certeza que vocês gostaram, gostei muito de ter conversado com ele aqui, tá bom? Não se esqueçam que eu volto hoje às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube. Saúde, paz, alegria e boa sorte para todos nós. Obrigado, querido. Obrigado, Beto. Muito bom, Cláudio.